Pessoal, boa noite. A aula de hoje vai ser ministrada pela Laura, que é R2 de Medicina de Emergência do Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Boa noite, gente. Então, eu sou a Laura, né? Sou R2 de Divinópolis. Eu vou falar hoje sobre a abordagem do paciente cirrótico na emergência e eu fui orientada pelo Dr. Wallace. Peraí, só que eu não tô sabendo passar. Agora foi. É, a- o paciente cirrótico na emergência, ele pode chegar com vários tipos de descompensação. A minha aula é para falar principalmente da peritonite bacteriana espontânea, da síndrome hepatorrenal e da encefalopatia hepática. Alguns outros tópicos, né, como hemorragia digestiva alta, já foram abordados em outras aulas. Mas primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a cirrose hepática no contexto das descompensações. Os pacientes cirróticos, eles são altamente suscetíveis a infecções bacterianas, devido à disfunção imunológica que são inerentes à cirrose, e além disso, as infecções vão aumentar muito a mortalidade e a morbidade desses pacientes, porque além de serem fatores que podem causar descompensações, elas também são fatores que aumentam muito a mortalidade desses pacientes com essas complicações. Os pacientes que chegam para a gente na emergência com descompensação hepática, eles podem ter sintomas desde locais, né, relacionados ao que a gente relaciona diretamente com o fígado, ou sintomas sistêmicos, né, mostrando também a gravidade da doença, como icterícia, prurido, sinais de hemorragia do trato gastrointestinal, como melena, hematoquesia, distensão abdominal por ascite, confusão mental, colúria e acolia fecal, e nos casos mais graves, instabilidade hemodinâmica. As medidas iniciais que a gente acaba utilizando para todo paciente que chega na nossa emergência também vão valer para os pacientes cirróticos. Um exame físico bem esmiuçado, procurando sinais de gravidade, principalmente nesses pacientes que vêm com sinais de choque, de instabilidade hemodinâmica, e a partir disso a gente tomar as condutas que a gente toma na emergência. Mas pensando na parte mais específica dos pacientes cirróticos, é importante a gente se questionar qual a causa dessa descompensação, da mesma forma com que a gente faz com os pacientes cardiopatas. Então, os exames complementares vão vir justamente para isso, para a gente poder investigar causas que possam estar associadas a essa descompensação, que possam ter precipitado as descompensações, mas também procurar outros fatores que podem estar piorando o quadro clínico do paciente. Eu vou esmiuçar esses exames mais adiante. A paracentese, então, vai ser o exame primordial que a gente tem que fazer em todos os pacientes cirróticos que possuam um quadro de ascite. Ela pode ser diagnóstica, né, para a gente principalmente avaliar a possibilidade de PBE ou de alívio naqueles pacientes que tenham uma dificuldade respiratória devido ao volume de líquido aumentado. Os fatores de risco para descompensações cirróticas no geral, eles são vários, mas os principais são sangramento do trato gastrointestinal, infecções, principalmente PBE, infecção urinária, mas a gente também tem casos de pneumonia ou celulite, uso exacerbado de álcool, de medicamentos hepatotóxicos, desidratação ou até constipação intestinal. Falando um pouco mais especificamente agora da peritonite bacteriana espontânea, que a gente chama como PBE, é a infecção do líquido acítico na ausência de evidência de um abdômen agudo cirurgicamente tratável. Essas manifestações clínicas vão se confundir bastante com qualquer paciente que tenha uma descompensação hepática. Só que é importante lembrar que aproximadamente 13% dos pacientes não vão ter nenhum sintoma de PBE ou até sintomas de infecção no geral, mas a maioria vai ter, como febre, mas lembrando também que os pacientes que têm cirrose avançada, eles podem ser hipotérmicos. Dor ou distensão abdominal devido à ascite, essa dor pode ser leve ou até pode estar ausente, com o abdômen livre. Alteração do sensório, como delírio, confusão mental ou lentificação cognitiva, hipotensão e diarreia ou ilho paralítico. Existem muitos fatores de risco para PBE, principalmente paciente que já tem cirrose avançada, episódio anterior de PBE, varizes hemorrágicas ou desnutrição, mas pensando também na questão laboratorial, os pacientes que têm uma proteína no líquido acítico menor do que 1 têm uma chance muito grande de ter PBE no futuro, os pacientes com uma bilirrubina total maior do que 2,5, e naqueles pacientes que têm proteína no líquido acítico menor do que 1,5, mas que estejam associados aos três seguintes fatores, também tem um fator de risco aumentado para PBE. Esses fatores usam, por exemplo, o score de Child-Pugh, que eu vou falar mais adiante,
com um score maior do que 9, que é considerado um score aumentado, associado com uma bilirrubina total maior do que 3, ou pacientes com creatinina maior do que 1,2 e ureia maior do que 25, e pacientes com hiponatremia, que a gente sabe que são fatores de risco para várias complicações na cirrose hepática. Então, o sódio menor ou igual a 130. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra como é feita a classificação de Child-Pugh, que é uma classificação de gravidade da cirrose. Eu não vou esmiuçar a tabela toda, mas só para a gente entender que esse score ele utiliza 5 critérios, como ascite, bilirrubina, albumina, RNI e presença ou ausência de encefalopatia. É um score objetivo que visa a gente entender qual que é a gravidade da situação desse paciente. Pensando nessa pontuação, o paciente que tiver 5 a 6 pontos, a gente considera um paciente com uma cirrose compensada, considerando que ele vai ter alterações, mas que são alterações que são inerentes à cirrose. O paciente que faz uma pontuação de 7 a 9 tem um prejuízo funcional. Já os pacientes que são os que a gente está considerando aqui, ele vai ter uma descompensação se ele tiver a pontuação entre 10 e 15 pontos. O diagnóstico de PBE, então, ele tem que fazer parte a paracentese. A paracentese vai ser, então, a coleta do líquido acítico, no caso da paracentese diagnóstica. Ela vai ser feita por via abdominal, principalmente com mais segurança, fazendo guiado por ultrassom. E essa imagem do UpToDate mostra para a gente uma das localizações preferíveis, que vai ser evitando a artéria epigástrica inferior, vai ser 3 centímetros medialmente e 3 centímetros superiormente à crista ilíaca anterosuperior, também podendo ter essas outras localizações, como está na imagem. Essa imagem ao lado mostra uma ascite volumosa, né? Um fígado de pequeno volume, bem compatível com um fígado cirrótico, e uma ascite volumosa. A análise do líquido acítico, principalmente pensando num contexto de suspeita de PBE, ela precisa ter contagem e diferencial de células, nível de albumina e nível total de proteína total, desculpa. Mas a gente também pode fazer o uso de outros exames, como cultura, glicose, grande gota, amilase, e nos casos de outras suspeitas, como tuberculose, a gente pode fazer uso da citologia, até a cultura. A cultura do líquido acítico foi estudada, como nesse estudo que o UpToDate mostrou, em 519 pacientes, 43% tinham E. coli, 11% Klebsiella e os outros germes estavam em quantidade menores. Então, a E. coli é a principal bactéria que fica presente na cultura do líquido acítico. Alguns estudos falam que nem sempre a gente precisa pedir a cultura do paciente, a cultura do líquido acítico vai ser utilizada mais para guiar a antibiótico terapia depois que a gente já fez um diagnóstico. Mas muitas vezes, se é um paciente que tem uma internação prolongada, pacientes que têm colonização por germes multiresistentes, ou pacientes que têm um critério de choque séptico, que a gente já acaba que já vai fazer cultura nele de urina, de sérico, né, de sangue, a gente acaba fazendo a cultura do líquido acítico também. Então, para a gente firmar o diagnóstico de PBE, a gente precisa ter a contagem de polimorfos nucleares, os neutrófilos, acima de 250 células por milímetros cúbicos. Quando a gente já tem esse valor de referência, né, uma contagem maior do que isso, a gente já pode iniciar a antibiótico terapia empírica. Como eu falei, a cultura do líquido acítico, quando for feita, vai vir positiva para bactérias, e é muito importante que a gente exclua outras causas secundárias de peritonite bacteriana. O tratamento da PBE, a gente vai escolher de acordo com o grau de severidade do quadro. O grau de severidade do quadro, a gente pode usar um score parecido com o SOFA, mas pensando nos pacientes cirróticos, que chama CLIF-SOFA. É um score que a gente utiliza 6 parâmetros, e esses 6 parâmetros vão ser pontuados cada um de 0 a 4. Quanto maior essa pontuação, maior é o grau de severidade dessa doença, e entende-se por isso que esse paciente precisa de um antibiótico mais potente. Então, esse score, o CLIF-SOFA, ele acaba utilizando a avaliação de praticamente todos os sistemas que podem estar alterados em pacientes com cirrose. Então, da parte respiratória, a parte cardiovascular, avaliando a quantidade de aminas que está necessária, o nível de bilirrubina, o RNI, o grau de encefalopatia hepática, que também é uma avaliação objetiva, que eu vou falar mais adiante, e o nível de creatinina sérica ou a necessidade de hemodiálise.
Esse fluxograma do UpToDate fala bastante, de uma forma bastante objetiva de como a gente vai fazer esse tratamento. Primeiro, a gente tem que pensar se esse paciente tem uma suspeita de peritonite bacteriana espontânea e se a CIT que ele tem está relacionada a um quadro de cirrose. Essa suspeita, então, vai ser de acordo com aqueles fatores de risco e com os sintomas, manifestações clínicas que eu falei no início da aula. Por exemplo, dor abdominal, distensão abdominal, alteração do estado mental, febre e hipotensão. A partir disso, a gente vai coletar a paracentese. É muito importante a gente fazer a paracentese antes de iniciar a antibiótico terapia empírica, coletar outros exames de sangue para a gente identificar possíveis outros sítios de infecção, então exame de urina, raio-x de tórax, avaliação de possíveis focos cutâneos e determinar a severidade da doença, como eu falei, com o score Cliff-Sopa. Se esse score Cliff-Sopa vier menor do que 7, subentende que é um paciente que não está com um grau de severidade da doença tão avançado e a gente poderia iniciar antibiótico terapia empírica com uma cefalosporina de terceira geração. Os mais estudados são a cefotaxima e a ceftriaxona. Já os pacientes que têm um Cliff-Sopa maior ou igual a 7, subentende-se que esse paciente tem um grau de severidade muito maior e com isso a gente já entraria com carbapenêmicos. Na nossa realidade, o que a gente mais usa é o meropenem. Esse é a antibiótico terapia empírica, enquanto a gente aguarda o resultado dos polimorfos nucleares. A gente tendo esse resultado, a gente vai avaliar se ele está acima ou abaixo do valor de referência. Os pacientes que têm mais do que 250 células de polimorfos nucleares por milímetro cúbico, a gente consegue já fazer o diagnóstico de PBE. Então, a gente vai manter esse antibiótico. Se houver um resultado de cultura depois, a gente pode guiar, alterar o antibiótico conforme a necessidade e também fazer uma solução de albumina endovenosa, uma solução de 25%, 1,5 grama por quilo, assim que o diagnóstico é firmado. Já aqueles pacientes que têm uma contagem de células menor do que 250, a gente considera que esse paciente não tem PBE. Mas a gente vai descontinuar a antibiótico terapia empírica, a não ser que ele tenha algum outro foco de infecção, e aí a gente vai tratar esse outro foco de infecção, avaliar outras possíveis causas e continuar a conduta desse paciente pensando em outro foco de infecção. Aqui é um slide só para resumir o que eu falei do fluxograma. Então, pacientes com Cliff-Sofa menor do que 7, a gente usa cefotaxima ou ceftriaxona, ou Cliff-Sofa maior do que 7, que são os pacientes gravemente enfermos, a gente vai usar no nosso contexto o meropenem, lembrando da albumina em pacientes com disfunção renal. No primeiro dia, 1,5 gramas por quilo, e no terceiro dia, 1 grama por quilo. É muito importante também a gente pensar na profilaxia, porque muitas vezes esses pacientes vão ficar internados com a gente na urgência por mais tempo do que seria o indicado. Então, a gente também precisa pensar na profilaxia. Ela vai estar indicada nos pacientes que têm hemorragia aguda do trato gastrointestinal, pacientes que têm baixo nível de proteína no líquido acítico, menor do que 10, o bilirrubina maior do que 3, e sem uma história prévia de PBE, o que classificaria uma profilaxia primária, ou pacientes que têm uma história prévia de PBE precisam da profilaxia secundária, porque eles têm uma chance muito grande de ter, como eu disse anteriormente, PBE num futuro próximo. Outra forma de a gente avaliar essa necessidade de profilaxia é pelo GASA, que é o gradiente albumina sérico acite. A gente vai subtrair o nível de albumina sérica pela concentração de albumina do líquido acítico. Se esse valor vier maior do que 1,1, subentende que essa ascite pode estar relacionada com hipertensão portal, principalmente. Ela também pode estar associada com insuficiência cardíaca, mas diante de todo o quadro do paciente, pensando numa descompensação hepática, a gente associa com hipertensão portal. E aí indicamos a profilaxia, que é feita com norfloxacino, 400 miligramas ao dia. Já os pacientes que têm menos do que 1,1 desse gradiente, que podem estar relacionados com pancreatite, carcinomatose peritoneal, eles não têm indicação de receber a profilaxia. Agora eu vou falar sobre a síndrome hepatorrenal, que é uma das causas de injúria renal aguda nos pacientes que têm doença crônica ou aguda do fígado. No caso da cirrose, é uma doença crônica, mas ela também pode estar relacionada com pacientes com hepatite alcoólica, tumores metastáticos ou também uma hepatite fulminante por qualquer causa. Ela representa o estágio final da hipoperfusão renal, que vai ser induzida pela piora progressiva da lesão hepática. Então, quanto mais progressiva, quanto mais avançada a lesão hepática, pior
maior a chance desse paciente fazer uma síndrome hepatorrenal. E ela é um diagnóstico de exclusão e está associado com um prognóstico muito ruim do paciente. Em relação ao prognóstico, então, a mortalidade de qualquer paciente com insuficiência hepática piora muito se ele desenvolver síndrome hepatorrenal. O desfecho do paciente, bem como a recuperação renal, ela depende muito da reversão da insuficiência hepática. Mas a gente sabe que em alguns casos, como na cirrose, isso não é possível, a não ser que seja feito um transplante. Por isso que nos casos que sejam insuficiências hepáticas agudas, se a gente conseguir, de alguma maneira, reverter essa insuficiência hepática, esse paciente tem uma chance maior de ter uma reversão desse contexto renal. A fisiopatologia da síndrome hepatorrenal é muito complexa e com vários fatores. Não é o foco da aula, mas eu coloquei para a gente poder entender algumas condutas que vão ser tomadas com esse paciente. O paciente, no caso do tema da nossa aula, né, que tem uma cirrose hepática, se ele desenvolver uma hipertensão portal, ele vai ter a produção de vasodilatadores locais, principalmente na vasculatura esplênica, principalmente né, o óxido nítrico e também substâncias pró-inflamatórias. Isso vai causar uma vasodilatação esplênica, fazendo com que o baço faça um sequestro volêmico, diminuindo, né, fazendo uma redistribuição desse volume, diminuindo a hipoperfusão renal e causando, então, uma injúria renal aguda. A injúria renal aguda, né, relacionada com a síndrome hepatorrenal, a gente chama ela de tipo 1. Ela é a forma mais grave. Ela tem, antigamente, era tido como, o diagnóstico era feito com um aumento de pelo menos 2 vezes a creatinina sérica, para um nível superior a 2,5 durante um período menor do que 2 semanas. Mas os estudos mostraram que, utilizando esse valor de referência, a gente tinha o problema do que os pacientes cirróticos, eles já têm uma produção de creatinina um pouco menor, e por isso a gente acabava subdiagnosticando esses pacientes com síndrome hepatorrenal. Então, por isso, na última classificação, foi utilizado a mesma avaliação que é feita pela CADIGO. Então, o aumento de creatinina sérica de 0,3 ou mais dentro de 48 horas, ou o aumento em relação ao valor basal de 50% ou mais dentro de 7 dias. Então, a gente acaba utilizando a mesma definição. Já a síndrome renal, hepatorrenal do tipo 2, que eu não vou abordar tanto, mas só a título de curiosidade, é uma alteração mais crônica. Ela está relacionada com o comprometimento da função renal, menos grave que é observado na síndrome hepatorrenal do tipo 1, e ela ocorre assiste resistente ao uso de diuréticos. O diagnóstico, então, como eu falei, da síndrome hepatorrenal, é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que seguir um fluxograma, um caminho para poder fazer esse diagnóstico. A primeira coisa é tentar excluir qualquer outra causa de injúria renal aguda. Então, choque, seja choque séptico, hipovolêmico, tratamento atual ou recente com drogas nefrotóxicas, ausência de evidência ultrassonográfica de obstrução ou doença renal parenquimatosa. E é muito importante salientar que os pacientes que têm doença renal crônica também podem ter síndrome hepatorrenal. Um diagnóstico não exclui o outro. A gente vai fazer esse diagnóstico, então, quando a gente fizer o tratamento, retirar diuréticos, retirar drogas nefrotóxicas, acabar excluindo outros diagnósticos diferenciais, e a partir desse tratamento, que eu vou explicar mais adiante, a gente, após 2 a 3 dias do final do tratamento, a gente não percebeu uma melhora da função renal, aí sim a gente considera que o paciente tem uma síndrome hepatorrenal. Então, o diagnóstico, a gente vai pensar naqueles pacientes que têm uma insuficiência hepática aguda, né, avançada, hipertensão portal principalmente, igual eu falei na fisiopatologia, e vai ter uma piora do nível de creatinina. Sempre lembrar de excluir causas de diagnóstico diferencial, uso de beta-bloqueadores, uso de medicações nefrotóxicas, choque ou até uma doença renal agudizada por algum outro motivo. Se esse paciente tiver esses complicadores, a gente vai manejar essa insuficiência renal de acordo com esses complicadores. Agora, se o paciente não tiver nenhuma dessas outras causas, que a gente excluiu todas essas possibilidades de injúria renal aguda, aí sim a gente começa a pensar que o paciente é suspeito de ter uma síndrome hepatorrenal. Então, a partir do momento que a gente descontinuou todas as medicações que podem ocasionar uma piora da função renal, a gente também vai fazer o uso de albumina, que vai funcionar como uma expansão volêmica, aumentando a perfusão renal por 2 dias.
e usar também intervenções mais específicas, que eu vou falar mais adiante, e a partir de 48 a 72 horas do final desse tratamento, se a gente vê que o paciente não teve uma melhora da função renal, aí sim a gente consegue fazer o diagnóstico de função renal. Quando o paciente tem alguma causa de insuficiência hepática que não seja reversível a curto prazo, ele tem indicação de fazer o uso de medicamentos. Lembrando que deve ser sempre descontinuados antihipertensivos, beta-bloqueadores ou outros medicamentos nefrotóxicos. O tratamento em si, ele consiste basicamente em uso de vasoconstritores e albumina. A albumina, como eu já falei, seria para fazer uma expansão volêmica, aumentando assim a perfusão renal, e os vasoconstritores vão fazer uma vasoconstrição esplênica, redistribuindo esse volume e também aumentando a perfusão renal e a taxa de filtração glomerular. Os dois vasoconstritores mais estudados são a terlipressina e a noradrenalina. No nosso contexto, a noradrenalina é mais utilizada, lembrando que ela precisa ser feita né, mais cronicamente em acesso venoso central, e também a gente acaba utilizando essa medicação apenas de UTI. Então, isso é um contraindicador de fazer em pacientes que estão internados na enfermaria. Então, essa foi a síndrome hepatorrenal e agora eu vou falar da encefalopatia hepática. Ela é um espectro de anormalidades neuropsiquiátricas que são possivelmente reversíveis em pacientes que têm uma disfunção hepática prévia. Ela é classificada numa escala que vai de mínimo ao estágio 4. Mínimo, a gente entende como aqueles pacientes que não têm alterações, não têm manifestações clínicas, mas em avaliações ambulatoriais ele apresenta resultado em testes objetivos. O estágio 1 começa com os pacientes com alterações comportamentais, confusão mental, alterações do sono, e pode ir até o estágio 4, que o paciente pode ficar com coma, irresponsível ao estímulo doloroso e até apresentar decorticação e descerebração. Outra maneira de classificar é de acordo com o curso clínico, eles podem acontecer em episódios, podem ser episódios recorrentes, como que ocorrem em 6 meses ou menos, ou persistentes. E também podem ou não ter fatores precipitantes. Essa tabela do UpToDate traduz um pouco de quais são esses fatores precipitantes. Então, drogas como benzodiazepínicos, outros hipnóticos, narcóticos e álcool, o nível aumentado de amônia, que eu vou mostrar que é uma questão importante para a fisiopatologia, tanto pela produção aumentada, absorção aumentada ou aumento dessa entrada pela barreira hematoencefálica, pode estar relacionada com infecção, distúrbios hidroeletrolíticos, sangramentos gastrointestinais, constipação intestinal, desidratação, shunt portosistêmico, oclusão vascular e até no carcinoma hepatocelular primário. Essas duas tabelas vão mostrar de modos diferentes quais são essas manifestações clínicas e como que elas vão evoluir ao longo do tempo. Então, o paciente vai ter alterações psiquiátricas e também neuromotoras, neurológicas. E isso pode ser concomitante, não necessariamente o paciente vai ter uma e depois vai evoluir para outra. Então, da parte psiquiátrica, por exemplo, o paciente pode começar com alterações do sono, seja sonolência, seja insônia, depois passa para euforia, depressão, desorientação, confusão mental e evoluindo para inconsciência. Na parte de sintomas neurológicos, o paciente pode ter o que eles colocam como asterixes, que eu traduzi pelo que a gente conhece como flapping, que são os movimentos involuntários das mãos, fala arrastada, alteração de reflexos, nistagmo e até coma. Nessa segunda tabela da direita, ela mostra exatamente isso, mas subdividindo, né, por outros critérios, como estado de consciência, função intelectual, personalidade e alterações neuromusculares. Então, são alterações que o paciente vai ter ao longo do tempo, e quanto mais grave forem essas alterações, maior é a gravidade também da encefalopatia hepática. O diagnóstico vai ser feito principalmente com uma anamnese, um exame físico bem detalhado, lembrando de buscar sinais e sintomas de alterações neuropsiquiátricas e também avaliar a presença de fatores de risco para encefalopatia hepática. Também é muito importante que a gente exclua outras causas, por exemplo, metabólicas como hipoglicemia,
uremia, distúrbios hidroeletrolíticos, intoxicações. E nos casos do paciente que tem algum trauma, que pode haver uma suspeita de hematoma subdural, é muito importante fazer tomografia. Lembrando que 80% dos pacientes com encefalopatia hepática aguda podem ter um certo grau de edema cerebral, e isso não necessariamente está relacionado com algum trauma. É muito importante a gente pensar que a maior parte dos casos de encefalopatia hepática vão estar relacionados com níveis aumentados de amônia. Porém, os estudos mostram que tem algumas outras possibilidades para o nível de amônia elevada, como hemorragia do trato gastrointestinal, doença renal, choque, uso de nutrição parenteral e uso de certas substâncias, como ácido valproico, barbitúricos, diuréticos e álcool. Por isso, muitos serviços não utilizam a dosagem de amônia como parte do diagnóstico da encefalopatia hepática, mas alguns serviços também utilizam os valores baixos de amônia como uma exclusão do quadro de encefalopatia hepática. O UpToDate coloca como uma não obrigação de dosagem de nível de amônia para fazer o diagnóstico. Lembrando também que nos pacientes estágio 1, ou os pacientes com mínimos sintomas, que são aqueles pacientes que não têm manifestações clínicas, mas têm outros fatores de risco, né, para causar encefalopatia hepática, pode ser necessário realizar os testes psicométricos e eletrofisiológicos, que são feitos mais ambulatorialmente. Geralmente, os pacientes que chegam para a gente na emergência com encefalopatia hepática, eles já têm um estágio mais avançado da doença. E aquelas tabelas que eu coloquei relacionadas com as manifestações clínicas e o estágio da doença são as tabelas que a gente usa até para avaliar outros graus de outras descompensações hepáticas, né? Então é importante ter aquela tabela também. O tratamento, pensando no manejo geral da encefalopatia hepática, vai variar de acordo com a severidade dos sintomas. Os pacientes que estão no estágio inicial ou estágio 1 podem ser cuidados em casa, desde que o cuidador tenha ciência dos fatores de risco, dos sinais de alarme. Fazer um aporte nutricional adequado, evitar desidratação, evitar distúrbios hidroeletrolíticos e prevenção de quedas naqueles pacientes que estejam desorientados. Nos pacientes que estejam agitados, a gente pode fazer a contenção no leito, no caso de ameaça à própria vida ou à vida de terceiros, e fazer o uso do Aldol, ao invés dos benzodiazepínicos, pensando mesmo na avaliação da função neurológica, né? É muito importante, então, a gente identificar e corrigir as causas precipitantes e, pensando no tratamento específico da encefalopatia hepática, a gente fazer medidas para redução da concentração de amônia sérica, mesmo que a gente não tenha uma certeza desse nível aumentado de amônia. A lactulose é a medicação mais utilizada. Ela pode ser feita 30 a 45 ml de 2 a 4 vezes ao dia, objetivando 2 a 3 evacuações por dia. É importante lembrar que a gente precisa manter a lactulose por 6 meses como uma profilaxia secundária para a encefalopatia hepática. Nos pacientes, o UpToDate coloca para a gente não fazer lactulose em pacientes que estejam em uso de sonda nasentérica pelo risco de aspiração. Então, para esses pacientes, eles utilizariam a lactulose por via retal. Então, os pacientes que não obtiveram melhora após 48 horas usando a lactulose ou que não puderam, por algum motivo, usar a lactulose, é indicado a rifamicina ou metronidazol, que deve ser mantido durante 7 a 14 dias. O PEG pode ser utilizado também, ajudando, né, nesse objetivo de ter 2 a 3 evacuações por dia. Eu trouxe um caso clínico que a gente atendeu no serviço. Eu trouxe de uma maneira mais simplificada, porque era uma paciente com um quadro muito complexo, com várias outras variáveis, mas eu trouxe de uma maneira simplificada, mais para conseguir revisar todas essas questões de diagnóstico, de fatores de risco, e eu acho que foi um caso interessante. Então, a situação é uma paciente ACPP do sexo feminino, de 56 anos. É uma paciente que, a primeira situação era uma hemorragia digestiva alta, ela teve ela teve vômitos borráceos, e é uma paciente que já tinha uma cirrose, mas ainda de uma etiologia a esclarecer. Ela também chegou hipotência, desidratada, com um choque misto, foi identificado úlceras de pressão por uma fratura de fêmur recente, e ela tinha uma DRC com uma creatinina basal de 1,2 e na admissão foi visto uma creatinina aumentada de 2,8. Então, era uma paciente cirrótica, hipertensa, com uma DRC não dialítica, etilista diária e tabagista.
A gente pensou primeiro, né, em questionar, a gente entendia que essa paciente tinha uma cirrose descompensada, ela tinha uma dor abdominal, uma ascite volumosa vista pelo ultrassom. Primeiro foi pensado até que ela poderia ter uma obstrução intestinal, então foi solicitada uma tomografia. A tomografia excluiu a obstrução intestinal, mas essa imagem dela mesma mostra para a gente que ela tem uma esplenomegalia significativa e um fígado de tamanho reduzido, compatível com o quadro de cirrose. Foi solicitado também exames de sangue que mostraram a creatinina 2,8, a ureia também aumentada, um PCR aumentado, proteína de 4,8, uma albumina de 2. Foi feita a paracentese antes mesmo de iniciar antibiótico. A contagem de células foi vista como 163 células, sendo que 51% delas eram polimorfos nucleares. Então, com isso, a gente já vê que essa paciente não passou do valor de referência para diagnóstico de PBE, que seria de 250 células. Ela também tinha proteína de 0,8 e uma albumina de 0,3. O grande gota não viu bactérias curáveis, então isso só corrobora mais com essa hipótese de não ser uma PBE. O exame de urina e o grande gota nos mostrou numerosos piócitos por campo e numerosos BGN, o que mostra como é importante a gente questionar qual foi a causa de descompensação. O raio-x de tórax foi feito, eu não coloquei, mas ele não tinha nenhuma alteração. Então, só com esses exames, a gente consegue ver que a paciente tinha vários fatores de risco para muitas descompensações hepáticas diferentes. Então, ela tinha sinais de hipertensão portal, ela tinha uma dor abdominal, mas que depois foi visto que não preenchia critérios para PBE, e ela tinha outros fatores, né, infecção em outros sítios, que podem estar relacionados tanto com o quadro dela no geral, quanto com a piora da função renal. Pensando nas condutas, no paciente com uma HDA em contexto de cirrose, foi feita, então, essa coleta de exames, solicitada endoscopia, iniciado omeprazol, octreotide, o líquido acítico excluiu o PBE, como eu já expliquei, e o GASA deu 1,7, né, calculando a albumina sérica menos a albumina do líquido acítico. Como eu falei anteriormente, um GASA maior do que 1,1 já indica uma profilaxia de PBE, com norfloxacino. Como essa paciente teve outros sítios de infecção, foram iniciados outros antibióticos, foi discutido até com o Dr. Wallens mesmo durante o plantão, que a gente deixaria na conduta para essa paciente, após o fim desses antibióticos, a gente iniciar a profilaxia de PBE. Em relação ao choque misto séptico hipovolêmico, a gente tem essa possibilidade de ser um choque relacionado com infecção urinária, mas também relacionado com a lesão de pressão que tinha sinais de infecção, e também hipovolêmico, porque a paciente chegou desidratada e com uma história de hemorragia digestiva alta. Foi feita hidratação parcimoniosa, iniciado ceftriaxona e clindamicina, e iniciada noradrenalina para esse choque. A paciente também teve uma, então, agudização de uma DRC e ela tinha fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome hepatorrenal, que é o choque e a doença renal pré-existente. Foi iniciado, então, expansão com albumina, 1 grama por quilo. O objetivo era ser mantido durante 48 horas e lembrando que a resposta terapêutica a gente só iria perceber 48 horas a 72 horas depois do término da albumina. Infelizmente, essa paciente veio a óbito nesse contexto, então a gente também não conseguiu identificar se ela tinha ou não síndrome hepatorrenal. Então, conclusão do trabalho, né, é uma aula assim, muito extensa, com muitos detalhes, muito aprofundada, mas lembrar que eu acho que é muito importante de sempre questionar o porquê da descompensação e não tratar apenas a descompensação em si, atentar para os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações, mesmo que o paciente não chegue grave, a gente sempre tem que pensar se esse paciente não pode desenvolver no futuro próximo algumas dessas complicações e não esquecer das indicações de profilaxia para a PBE. Eu usei como referência o Jornal de Hepatologia, que fala bastante de descompensações de cirrose, é muito interessante até para outras compensações, e basicamente o UpToDate também. Isso. Obrigada. Excelente a aula, Laura. Muito bom. Obrigada. Cirrose é um tema muito prevalente hoje para a gente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário da aula da Laura?
pessoal aí no chat está elogiando. Obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar. Foi muito bom. Laura, Bernardo, Oi. beleza? Tudo bem, e você? Como é que vai? Tranquilo? Tudo jóia. Tava tomando um couro aqui para meu áudio, desculpa. Aqui, excelente a sua síntese de um tema tão amplo. Sim. Achei que ficou muito redondo assim para quem está entrando agora, para quem estava com curiosidades maiores sobre o tema, saber todo o escopo de abordagem, tratamento, tudo assim. Não consigo pensar que agora, assim, a não ser coisas que são individualizadas por serviço, né? Que são tipo NIPSENG, que a galera faz essa drena na enfermaria, mas é porque tem uma enfermaria de gasto, entendeu? É totalmente diferente, né? A recomendação para ser dada é que seja feita assim em ambiente de terapia intensiva, são um viés mesmo de um serviço isolado, né? Assim como existem outros. Mas excelente aula. Obrigada. Vocês de Vicite têm brilhado muito nas aulas todas. Parabéns para todos vocês, viu? Obrigada. Beijo para você. Obrigadão pela aula. Até mais. Obrigada a você. E aproveitando, parabéns para a Nath, né? Hoje é aniversário dela. Para quem não sabe. Valeu, Laura. Obrigadão. Obrigada. Tchau. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu morro de medo da galera não comentar nada. Laura, então, muito obrigada pela sua aula. Obrigada, Carol. Foi ótimo. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Parabéns, Laurinha. Volta Obrigada. sempre. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente.